Venho hoje aqui prestar uma declaração relativamente a todo este assunto que é do conhecimento público, que tem vindo a ser abordado por diversos órgãos de comunicação social no sentido de falar, mas decidi, e vou fazê-lo apenas uma única vez, aqui, através do meu blog, no forodejogo.pt, para dar aqui alguns pontos de citação e fazer aqui alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, dizer aquilo que já é também do conhecimento público, que neste momento já não estou a colaborar com a Sport TV. Em torno de toda esta situação gerou-se naturalmente algum desconforto esse que eu compreendo e respeito por parte da instituição Sport TV, no sentido que para eles, e sobretudo para aquilo que eu fazia com maior ênfase, que era a questão do juízo final, é menos confortável que eu possa continuar enfim, a focar ou a falar sobre os casos de jogo. Quero aproveitar para agradecer à instituição, à Sport TV. As instituições são feitas por pessoas, e agradecer sobretudo aos excelentes profissionais, com quem alguns, enfim, têm até relações de amizade, mas acima de tudo pelas suas competências. Aprendi muito com esses excelentes profissionais e é uma casa, Sport TV, que está muito bem servida a esse nível, e portanto fazer aqui um meu agradecimento público por estes quase 3 anos em que estive a fazer exatamente a minha colaboração. Obviamente que eu estou convicto daquilo que fiz, sobretudo daquilo que não fiz, estou convicto de que poderia e teria eventualmente condições para continuar, mas percebendo este desconforto, porque as relações profissionais têm que haver esse tal conforto em ambas as partes, compreendo perfeitamente esta decisão que foi naturalmente tomada. Um outro ponto que eu gostava de deixar aqui bem esclarecido é que em todas as instituições com quem eu colaboro e trabalho, e já vou falar sobre isso, todas elas sabem quais são as minhas ligações profissionais. Portanto, sempre que eu vou dar uma formação, sempre que eu vou dar, e estou a falar de formações sobretudo ao nível destes temas, destes assuntos que têm a ver com a arbitragem, todas as instituições sabem com quem é que eu colaboro, com quem é que eu trabalho, onde é que vou. Até porque isso, de uma maneira geral, é tornado público, e quando não é tornado público, sempre que eu inicio uma relação de trabalho com alguém, eu explico com quem é que trabalho, onde é que vou, sobretudo falar de assuntos de arbitragem. E, portanto, nunca nada teve escondido, quem quer que seja, e isso é importante também deixar aqui como ponto. E dentro dessa perspectiva, a propósito da minha colaboração que tive com um dos clubes, neste caso com o Sporting, isso é tão tornado público que, por exemplo, em 2012, quando falei com uma das equipas do Sporting, a equipa principal, profissional, prestei no final declarações à comunicação social e souberam o que é que lá fui fazer, quais foram os casos até que fui abordado em termos de leis, normas e regulamentos. E a última vez que tive com uma equipa de futebol profissional da Primeira Liga foi exatamente em agosto de 2017, em que fui falar durante 45 minutos de vídeo-árbitro. Foi exatamente na Academia, ao Cochete, era a equipa liderada por Jorge Jesus e estávamos a iniciar para o nosso futebol o processo de vídeo-árbitro e eu fui falar única e exclusivamente sobre isso. De lá para cá, como anteriormente, tudo o que é iniciados, juvenis, júniores, equipas B, futebol feminino, tem sido essa a minha missão principal ao nível de diversas instituições e de diversos clubes, onde vou sistematicamente, quando me solicitam, no sentido de falar do quê? Leis, normas, regulamentos, relação árbitro-treinador, relação árbitro-jogador, pedagogia, a melhor maneira de estar no terreno de jogo, fair play, é exatamente essa parte, essa componente mais técnica que normalmente falo e, sobretudo, em 95% dos meus trabalhos que tenho feito, repito, com diversas instituições, com diversos clubes, sobretudo ao nível de arbitragem, sobretudo com a formação, porque são esses escalões que normalmente mais precisam nessa fase de crescimento de beber as aprendizagens para depois melhor poderem estar na relação com o jogo, com as regras, com as leis e naturalmente com os agentes da arbitragem. Um outro aspecto que eu gostava também de deixar aqui bastante claro é o seguinte: eu tornei-me profissional da arbitragem, não só, mas também. E profissional da arbitragem significa que tenho um conjunto de competências de 2 níveis, de 2 âmbitos, que me permitem fazer este tipo de apoio às diversas instituições com quem colaboro. Por um lado, a parte académica, sou licenciado em Ciências Militares, mestre em Gestão da Formação Desportiva, professor especialista na área do desporto, e já concluí a minha parte curricular do meu doutoramento em treino desportivo, falta efetivamente a parte da tese. E esta é a parte académica que me permite lidar com a maior parte das instituições sob o ponto de vista de formador. Por outro lado, tenho outra valência, que é ter tido 20 anos de árbitro e 9 anos, e metade dos quais passados no futebol profissional, e estes últimos 9 anos passados ligados à comunicação social, sempre em torno dessas matérias. E para que as pessoas percebam claramente que estas valências que eu tenho e quais são as instituições que eu me ligo, percebam isto.
primeiro lugar, eu dou formação numa escola de ensino superior aos mestrados de futebol. O que é que eu lá faço? 4 horas, um bloco de leis, normas e regulamentos sobre arbitragem. Dou formação em 2 empresas que estão certificadas para o efeito, para os cursos de treinadores de nível 1 e nível 2 em todo o país. O que é que eu faço nessas empresas? Vou lá dar blocos de 12 horas de leis, normas, regulamentos, pedagogia, perfil do árbitro, comissão do árbitro, tudo o que tem a ver exatamente com o setor da arbitragem. Escrevo num jornal de papel, sobre casos de jogo, sobre leis, sobre arbitragem. Escrevo numa revista digital exatamente sobre casos de jogo. E tenho inclusive o meu blog, onde faço exatamente a mesma coisa, periodicamente, entre outras coisas que também escrevo e falo sobre arbitragem. É este o meu trabalho. Sendo que estas instituições, o que pedem de mim é exatamente, única e exclusivamente, para falar sobre arbitragem, matéria de arbitragem, tudo que tem a ver com formação. E, naturalmente, que ao longo dos tempos tenho vindo a ser solicitado por diversas instituições e clubes onde vou dar palestras. E, o ano passado, só para ter uma noção, participei em treinos de miúdos, de iniciados e de infantis, inclusive até treinos abertos com os pais, a falar de quê? Pedagogia, arbitragem, no pleno terreno de jogo. Fui, inclusive, dar palestras a clubes para falar só, agarraram os seus guarda-redes todos e eu dei uma palestra única e especificamente sobre o que tirar partido das leis de jogo em relação, por exemplo, aos guarda-redes. Só para termos uma noção que esta minha multifaceta no sentido de dar formação em diversas instituições é uma realidade do meu dia-a-dia e não de exclusividade. Por outro lado, e é aqui que talvez venha a grande novidade para a maior parte das pessoas, porque é disso que eu tenho visto muito, falado, é que em todos estes sítios que eu vou, e peço desculpa se choco as pessoas com isto, eu sou pago pelos meus serviços. Não sei se é assim que as pessoas fazem no dia-a-dia, mas eu colaboro, participo, sou chamado e sou pago por isso. Posto isto, e para terminar, pontos prévios. Eu, quando faço os comentários de arbitragem, os jogos já estão decididos. Isto é, o árbitro já assinou o penalti, o vídeo árbitro já fez a sua intervenção, os pontos já estão atribuídos, há uma equipa que já ganhou, uma equipa que já perdeu, se for eliminar uma equipa que já foi eliminada, até continua na prova. Portanto, eu não decido nada. Eu sou, como todas as pessoas que trabalham nestes órgãos de comunicação social, apenas uma pessoa que dá opinião. E, portanto, eu não tenho qualquer influência no resultado desportivo, nem na distribuição dos pontos, nem naquilo que já aconteceu. Portanto, eu não tomo decisões. É que a dado momento, com um conjunto de críticas que tem sido feito em relação à minha pessoa, eu quase que estava convencido, quase que fiquei convencido, que era eu que estava a fazer de vídeo-árbitro e de árbitro. E que era eu que estava a tomar decisões nos jogos. Depois é que me lembrei que acabei a arbitragem em 2010 e que só dou opiniões. Eu, o máximo que posso fazer é passar essa opinião para as pessoas. Mas elas aceitam, não aceitam, concordam, não concordam, discordam, não discordam. Mas eu já não mexo naquilo que já está feito sob o ponto de vista das decisões. E, portanto, isso permite-me ter, naturalmente, uma independência e uma relação com quem quer que seja, porque eu já não tomo decisões. Não faço parte de nenhum conselho de arbitragem, de nenhuma associação, de nenhuma federação, de nenhuma liga. Não tenho qualquer responsabilidade na justiça ou na disciplina. Não tenho qualquer responsabilidade em qualquer instituição oficial, como já tive enquanto árbitro, e aí sim que eu tinha, se calhar, um regime, e tinha mesmo um regime de incompatibilidades. Para terminar, se quiserem fazer esse tipo de observação, que eu já fiz, até para ter algumas dúvidas, é só verificar, neste período em que fiz o juízo final, desde que começou esta época, e porque o juízo final é feito em torno das 3 equipas principais, e façam para todos os jogos, com todas as situações, não particularizar, e verem os comentários que eu fiz em relação aos 3 principais clubes, das decisões que os árbitros e vídeo-árbitros tomaram, não fui eu, e quais foram as minhas opiniões sobre isso. E vão ver que muitas vezes estão em acordo, outras vezes estão em desacordo, não há qualquer tipo de padrão. Há apenas uma opinião e que muitas vezes concordei e discordei em relação àquilo que foi os favorecimentos, sob o ponto de vista de uma decisão da equipe de arbitragem, ou os desfavorecimentos que o clube A, B ou C teve. Vou terminar a dizer o seguinte, coloquei esta frase no meu Instagram oficial, em que disse que o importante não é vencermos sempre, mas lutarmos todos os dias. E daí podem perceber claramente que o Pedro Henriques vai lutar todos os dias, sobretudo pela sua honra e pela sua imparcialidade intelectual. Muito obrigado.